E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel, com uma convidada especial hoje, a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. O nosso amigo de todos os dias, Davi. E com o nosso Coringa, Pedro. Coringa. Joker. Alguém pode dar um close na mão do Davi? Tá tão bonito, tá comportado, você tá espremido aí. Tá oprimido. Ele tá um Tô pouco quase uma oprimido. Cristina Merkel. Tá fazendo o sinal do Ronaldinho, né? Vamos lá. Como diria alguma música aí, do Beto Sangalo, eu acho. Paz, carnaval e futebol. Obviamente eu estou falando de quem? Do Brasil. A famosa terra de Santa Cruz. Eu queria saber onde que a paz entra nesse lugar. Não, E na verdade, essa é uma teoria. na verdade eu queria fazer uma correção. Na Não é música. bem Ivete Sangalo, é Cláudia Leite. É Cláudia Leite. Cláudia Mas Leite. ela, mesmo Faz essa departamento, correção. mesmo Vai dar um departamento. problema. Porque Tirou a paz. Na Bahia, você. Acabou, já começou. Acabou a paz. Na Melhor Bahia tem que introdução- respeitar a autoria, Melhor tá? Porque introdução senão. impossível. Já começamos com guerra. Mas enfim, sobre esse termo, terra de Santa Cruz, eu gostaria de saber de onde vem, quem inventou, porque Posso se de começar? santa essa terra não tá tendo nada. Ele é o Por favor. contraponto histórico, então. Eu queria Verdade. fazer exatamente o contraponto histórico. A gente está num país que ele é fruto de uma lenda, né? A Irlanda antiga tinha um monge que estava cansado da bebedeira do país. Falou assim, olha, não, vou me recolher, vou para um lugar onde não tem esses bebuns. São Brandão, ele se junta Essa é a com história da alguns- Fundação da Serra, né? Não, aqui é milagre. Não tem contrabando de bebida, não. Família dos devotos, perdoe. Pelo amor de Deus, família dos devotos. Esse programa teve Como é que você insulta patrocinado? Você vai trazer a Coca-Cola pra cá? Não vai. Então deixa ele acabar de falar. São Brandão recolhe alguns outros monges também que estavam cansados de lá. E daí surge uma lenda, né, que eles iam para uma terra prometida. Isso numa língua antiga lá da Irlanda. A gente estava falando de uma terra chamada High Brasil, Brisay, alguma coisa assim. E essa lenda vai de contraponto a quando Cabral sai para o mar, encontra um lugar com frondosas árvores, rios muito largos. Ele chega nesse lugar e ele acha que ele tinha chegado numa ilha. Mas quando ele começa a navegar mais, costeando, né, o país, vê a dimensão daquela terra, vê a dimensão dos rios, das árvores, quantidade de pássaros, ele tem a ideia de que a ilha de Vera Cruz, que é o primeiro a ser chamado, não poderia ser uma ilha e sim era uma terra. Nessa terra de Vera Cruz, ele encontra lá algumas árvores, a piraputanga, que é o que nós chamamos de Maravilhosa. pau-brasil, e daí acaba que encontra, né? O Brasil, desse caso, vem de um italiano mais antigo, que é alguma coisa entre o verzino, que daí vem o verzino, a cor de brasa, daí a cor do pau-brasil. Então a gente tá uma lenda, que é o High Brasil, antigo da Irlanda, que se encontra com a cor da árvore. Quando Cabral volta para Portugal, em 1502 por aí, ele vai falar com o rei, né? Olha, cheguei na terra de Santa Cruz, de Vera Cruz. O rei fala, não, Vera Cruz só existe uma, que é a do Nosso Senhor. Você chegou na terra de Santa Cruz. Então daí vem o nome. Eu acho mais legal nessa história toda é que a gente é de fato, né, uma lenda e um país quente pra caramba, né? A cor da árvore. É porque, na verdade, toda cultura precisa de mitos fundadores. Né? E por mito aqui a gente não entende a mentira, mas uma inspiração. Precisa de quê que você falou? De mitos? Mito fundador. Mito Não, mas não é mito. Tá colocando palavras na minha boca. Foi ele dessa Mitos vez. fundadores, viu? Mas Esse é precisa- mito destruidor. Esse aí. Vamos lá, Depende do que Miami. tá fundando. Prossiga, prossiga. Dependendo, né? Enfim. Agora eu ia dizer velho da Havan, mas agora é velho de Havana, né? Já mudou bastante. É importante. Havana. Mas enfim, fecha o papo. Nós vamos ser presos com esse bicho. Aliás, eu queria Nós falamos mal sugerir... da Cláudia Leite, do velho da Havan, do Bolsonaro. Eu queria sugerir Mas, que ele pô, seja condenado a passar o resto da eternidade em Orlando. Pelo amor de Deus, isso é eu vou condenação pedir um de passaporte verdade. pra Santa Sé, do Estado do Vaticano, né? Vocês que se virem aqui, quer ter. Mas enfim. Eu tô calada. Ela é mais esperta, mantém emprego. Exatamente. Mas são importantes para ter uma inspiração, né? E agora é lógico, o fato de Santa Cruz, Vera Cruz, tá ligado ao fato de que é um país que nasce ligado à inspiração católica, à fé cristã católica. Que é descoberto no dia da Páscoa. É, exatamente. E nós estamos ali dentro de um influxo que é, qual seja, de divulgação da fé, o que eu acho que é problemático, né? O que é isso? Divulgar a fé, propagar o quê? Tanto que, olha, o que adianta ser um dos países mais católicos do mundo? Né? Será que a gente pode... Se nós somos uma sociedade tão hedonista como nós somos, né? É, injusta, inclusive, né? Nós estamos dizendo em contexto de América Latina. Agora falando assim, nós somos um país católico. Hoje a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Mas o Brasil já tinha um santo de devoção, certo? São Pedro de Alcântara, São Pedro que de era Alcântara, o padroeiro do Brasil. Mas Nossa Senhora destrona tudo. Ela destronou São Caetano
em bom sucesso, porque até onde é que ela chega, não tem. Eu acho que ela só perderia pra São Judas, dependendo do lugar, mas ela chega, ela acaba. Ou nas procissões você tem que ver, vem Nossa Senhora lá resplandecente, São Caetano apagado, É tadinho. porque tem uma identificação, a ideia é um pouco... O São Caetano é tipo o irmão mais velho, sabe? Não, mas imagina, é a senhora, vestida... Mas acho que até a história, assim, por pegarmos o país como um país de fundação católica, que o mito de criação do país, né, essa história de São Brantão, que é um dos padroeiros da Irlanda, é uma inspiração católica também. Isso reforça um tanto quanto a nossa identidade, quando passam 300 anos, né, ali em 1700 alguma coisa, a gente volta para de novo ter um mito de criação da fé desse povo. A gente já não era um povo sem fé, mas ali de novo acho que a gente se reencontra de novo em um pedaço tão pequeno de obra de arte, sabe? É um pedaço de barro de 30 e poucos centímetros, assim. E ali tá resumido tão bem a nossa identidade católica. E acho tão bonito isso, a gente parar pra pensar. Com certeza. E todo povo precisa disso. E eu acho que uma das perdas do Brasil, e que isso alguns usam com a expressão até muito clara, é a ideia do complexo de vira-lata. Quer dizer, nós, e aí podemos teorizar se isso tem a ver com republicanismo, se isso tem a ver com a ideia do positivismo que entra aqui na Constituição da República. Nós olhamos de uma maneira muito negativa para o nosso passado. Ele tem sombras? É lógico, tem. Né? Escravidão, as pessoas que vieram aqui como colonos, o fato de a gente ser uma colônia de exploração, são sombras, não vamos romantizar isso. Mas também tem um ideal de nação, muita gente bacana que veio para cá, que acreditou nisso aqui. Né? E até quando o senhor diz disso, assim, a gente foi meio que penalizado pela gramática, se a gente para pensar. Se o correto da gramática tivesse sido aplicado, não seríamos brasileiros. Seríamos brasilienses ou brasilianos. Assim como somos em inglês Brazilians, em francês brasilier, seríamos brasilienses. Porque ero diz muito sobre quem trabalha com alguma coisa. Sim. E era de forma pejorativa na França. Lá, o pessoal que trabalha nos servindo com a madeira. Então a gente foi penalizado com isso. Acredito muito que na formação da identidade desse povo, quando você fala, não, eles são eiros, porque naquela época era o sementeiro que procurava a semente, ia para o mar, o baleeiro. Então, assim, quando você coloca esse sufixo eiro, tá dizendo também dessa identidade do complexo de vira-lata. Desde lá de trás, nós já fomos um pouco penalizados com isso mesmo, né? E a corte, quando a corte vem para cá, a corte ela vem muito no sentido assim, só vim porque eu tô fugindo, porque meu plano não era vir para cá, não, eu vim fugindo. Que é uma constante, né, nas colônias de exploração. Tem gente que fala que a gente seria melhor se tivesse colonizado por holandeses, mas seria franceses, colônia da mesma forma. E eu acho que se nós fôssemos colonizados por outras potências da época, como foi a França, a Inglaterra, talvez nós não seríamos a nação una, exatamente, né, que nós somos hoje, né? Que os portugueses não são assim tão inteligentes, mas eles são bons para sufocar guerras. O que nós vamos fazer com o povo quebrando Brasília? Já tá todo mundo na papuda, né? Agora meu, Por hora. meu pai... Pode falar, perdão. Meu pai fala que brasileiro é composto pelo português, ser explorador, e pelo índio, que é preguiçoso. Ah, misericórdia. Nossa senhora. Nós vamos ser presidente. Acabou esse programa. Mas, inclusive, eu queria fazer uma ressalva no que o Por favor, eu ia te dar a palavra agora, exatamente. Porque quando ele fala da descoberta, eu acho que a nossa história, ela é, inclusive, como que eu posso dizer... Deixa a desejar um pouco quando a gente não faz esse resgate, assim. O Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido. A verdade é essa. E aí, agora eu tenho um olhar diferente, mas assim, desde a infância e aí ao longo da vida estudando aquele padrão ali, porque o estudo eu acredito que é muito... eles te formam para aquilo que tem que ser, né? E não a história verdadeira como ela é. Eu acho que programa, depois... o estudo tem um programa. É como se nós estivéssemos sendo salvos. Eles chegaram para nos civilizar. Não desvalorizando o nosso estudo, mas para dizer assim que tem faces distintas, né? Eu acho que tem viés que às vezes a gente não conhece. Fenômeno, e com isso parece que a gente quer esconder alguma coisa, né? Sim. Mas é porque a gente tem que pensar também... Né? Todos nós vamos ao altar dizendo meias verdades. Mas a gente tem que pensar também que a educação, ela também tem agendas. Então, por exemplo, a agenda republicana da educação era uma agenda não, quase um panfleto, né? Se a gente for parar para pensar. A agenda republicana, ela queria de todo modo nos desvencilhar de Portugal. Tanto é que tem lugares, igual no Rio de Janeiro, que a gente até hoje tem um ranço homérico de português. Por quê? Isso está na nossa maneira de se referir. Exatamente. Exceto do Cristiano Ronaldo. Alguns. Depois de um tempo, né? Melhor.
Então, quer dizer, aí quando você, com o passar, né, da República... E na verdade, Cristiano Ronaldo da Ilha de Malta. Então é português, mas pera, não é tão português assim. Mais ou Não é menos, Lisboa, mais ou menos. né? É das periferias, né, portuguesas. Exatamente. Como nós já fomos também um dia periferias portuguesas. Então, quando você sai ali do iniciozinho da República, você vai partindo para... Quando a República vai se consolidando, entre aspas, né? A nossa educação se torna totalmente técnica. Então, esses fatos históricos ficam totalmente... são ignorados. Hoje a gente tem esse resgate, né? Sim. Não fala mais descobrimento, fala a chegada dos portugueses. Né? A gente não fala invasão. Você A gente pode sabe que é dizer. invasão, porque a partir do momento que tinha gente, é invasão. Mas ao mesmo tempo também eu quero provocar. O que na história da civilização não é invasão? Sim. Eu tô provocando aqui, e entendendo e trazendo o que vocês trouxeram também. Inclusive a evangelização, né? E eu Dos por isso que eu tô índios. dizendo, né? É um processo invasivo. É, Se a invasivo. gente parar pra pensar nos povos, Extremamente nos povos invasivo. andinos e um pouco mais pra cima ali, incas, maias e astecas, foram dizimados. Devastados. Devastados, né? Hernán Cortés e por aí vai. Exatamente. Em cima desse propósito. E os assim. índios eles tiveram melhor do que os negros, né? Porque os jesuítas tiveram um pouco mais de capacidade de traduzir o sentido cristão em categorias, em palavras indígenas, com os africanos. Até hoje, nós temos uma suspeita sobre a proximidade do cristianismo com relação a religiões, por exemplo, de matriz africana. Exatamente, assim, até aquela ideia de... Ou referências africanas. Quando os navios negreiros chegavam e aportavam, batizar com balde, tipo assim, é uma ideia de que nem a identidade da pessoa que estava sendo batizada haveria, né? Porque os índios... Que é um contrassenso com relação ao cristianismo. Exatamente, Né? Nada mais exatamente. contrassenso do que você batizar sem estar convicto. Exatamente, Só pelo número. batizando a baldada, né? Assim. E eu acho que isso vai muito também de encontro com a formação desse povo. E aqui já dizendo do povo mesmo, quem nós somos, essa mistura de raças, de gentes, de credos, de regiões. Porque disso eu acho que nasce muito a identidade cristã que vem, europeia, a identidade no meio da reforma, que vem essa identidade carregada de moralismos, chega aqui e mistura uma série de comportamentos que fazem com que sejamos um povo, dizer quente, povo de sangue quente, tanto para ser um povo mais sensualizado, que somos, como para ser um povo mais do sangue quente, de ser nervoso, quanto para ser um povo mais que gosta de viver em comunidades, e as comunidades não estão bem organizadas. Vamos a Sérgio Buarque, né? O Brasil é o país do homem cordial, quer dizer, aquela intensidade dos sentimentos que nos leva a isso tudo que você falou, ao carnaval, ao futebol, coisas muito bacanas, mas que também nos leva ao compadrio, quer dizer, a confusão do público do privado, Exatamente. o jeitinho, E aí que o eu acho que diminutivo, nasce né? talvez a perversão do que é ser católico nesse país. E vou explicar melhor. E o que você diria que é ser católico Essa nesse perversão de ser católico nesse país é o mesmo cara que tinha acabado de chegar da missa de domingo com a família, que era por obrigação o pai de família, é o que sentava pra ver Banheira do Gugu logo em seguida. E o que que Sem isso se quer dizer, revoltar. né? E o que isso que quer isso dizer quer dizer? que talvez a hipocrisia, sendo a rainha mãe velada nesse caso... Sendo a substância da moral pública? Sendo a substância da moral pública, exatamente, porque não estou dizendo sobre a fé da pessoa que é maior ou menor por ser brasileiro ou por não ser brasileiro, mas somos uma sociedade complementada e formada em cima de toda essa balança. Nós somos o pessoal cordial, do sangue quente, para todos os sentidos, como também somos o pessoal mais católico que tem no mundo, que a gente é de verdade. Ele tá falando da banheira do Gugu, de onde eu venho, a gente na sexta-feira, né, da sexta pro sábado, passa dentro de um terreiro Fazia de uma macumba, banheira do Gugu. né, faz um terreiro de um bando ou candomblé, aí no sábado tá na missa, no domingo tá no culto. Aham. Aí não, tem vezes Isso que a gente... caracteriza muito o Brasil, né? É o mesmo país que coloca 2 milhões de pessoas para andar atrás de uma corda com uma caixa de vidro, uma imagem lá dentro, em Belém. É o mesmo país que coloca 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana para ver um show. E agora aí eu quero provocar. Isso é uma demonstração de fé ou em algumas medidas isso revela uma certa hipocrisia da nossa cultura? Isso é uma demonstração de ser brasileiro. Porque eu não acho que depois... Você acha que é para além da fé? É para além da fé. Entendi. Isso é a identidade do Brasil. É a identidade do Você Brasil. querendo dizer que não necessariamente a relação com os santuários, com o sagrado, ela é uma experiência de fé. Ela tem a ver com o fato de que, olha, vou no influxo, eu sou Não, brasileiro, eu tenho acho também que não é isso. Eu acho que assim, não há, talvez, não falando de maneira dogmática, mas na identidade brasileira não há um desrespeito na cabeça do brasileiro médio.
Não há um desrespeito em você assistir programas na TV e ter uma vida que tá em todos os meios, como também ser católico. Mas eu acho Isso também... não se torna um problema quando, por exemplo, isso vai pra política? Claro. Do ponto de vista de que, assim, olha, é o negócio seguinte, eu sou conservador pra votar, mas a minha vida Exatamente. particular é particular. É o que Aí conforme a acontece. hipocrisia é a rainha Entendeu? mãe. É. Tipo assim, aquele homem que defende tanta família cristã que tem duas. Exatamente. Tanto que gosta da família cristã, Duas? né? Gostaria de lembrar que o Daniel Alves é desse tipo de pessoa. Tem isso. Agora, Misericórdia, ele é pior do que isso. É, que antes fosse família. Não, vamos aí... Toda Nelson cadeia é Rodrigues, pouca. Né? Nós sentiríamos saudades do canalha honesto. Nós estamos tendo canalhas agora que vão pra além da desonestidade. Enfim, fecha Exatamente. parênteses. agora aproveitando... Nós vamos ser presos, eu tô sentindo isso. Quer falar alguma coisa Não. sobre? Ela tá até com medo. Ela tá até com medo, meu Agora, Deus do céu. aproveitando que o Pedro falou ali sobre a característica do brasileiro, e aproveitando também que a Camila tá com a camisa do Brasil, Camila Patriótica. Quase trouxe a bandeira. eu tá em Brasília? gostaria de Não está no Brasil. Graças a Deus. Nós vamos sair desse programa preso. Eu estou... Vai todo mundo pra papuda. Acabou o papo de sacristía. Xandão- Muito obrigado pela sua audiência. Aqui- Foi um prazer. Vamos- Foi muito importante, viu? Jandão manda Vai YouTube pegar. suspender mãe de Vai virar piedade. papuda de Esse vídeo vai sacristia. ser derrubado. Papuda de sacristia. Xandão vai Xandão, contar. amamos você. Nosso love careca you. favorito depois do Padre Samuel. E do Homer Simpson. Mas aqui, vocês têm orgulho de ser brasileiro? Começando pela Camila, Sim, que tá bem... orgulho de ser brasileira. camisa. Mas, pô, o que você Visto acha? a camisa, inclusive. Que bom, isso é Tá vendo? bacana. É. Não só na Copa. Não só na Copa. Apesar de ter sofrido pela Copa. Eu acho que não é só o futebol, assim, né? Eu vim com a camisa, torci mesmo pelo Brasil, mas é um orgulho, assim, de acreditar, sabe? De sonhar, de depositar esperança no amanhã. E aí, sendo mãe de 2 crianças, é acreditar mesmo no futuro da nação, valorizar as nossas riquezas, né? O Brasil é grandioso demais, assim. E eu acredito que apesar das frustrações que a gente tem, dos problemas que é comum, eu acho que o orgulho da nação tem que ser assim, tem que estar no sangue. E ele é muito sabe? importante, né? Bom, eu também me orgulho. Mas me orgulho de Ariano Suassuna, me orgulho de Gilberto Gil, me orgulho de fundadores nossos, né? Com as suas contradições, né? Uma Auá da vida, me orgulho de Lima Barreto, me orgulho de Nelson Rodrigues. É um homem muito culto, né? Não, Sim. eu digo assim, para além não se trata simplesmente de erudição, né? Mas do ponto de vista, assim, de tudo que de belo o Brasil pode Eu produzir. ia até dizer, nesse sentido, sem querer te interromper, mas já interrompendo. Não, de jeito nenhum. Acho que nós somos responsáveis pelo que de mais bonito foi produzido na língua portuguesa Sim. em toda a história, assim. Sim. Eu acho que até atreveria, respeitando sua camisa, me atreveria a dizer que, para muito além de Machado de Assis, as poesias do cordel cotidiano, Sim, sim. aquilo são de uma beleza assim, fundamental e fundadora dessa identidade nacional, que a gente faz um uso da língua, porque língua é política, né? A pessoa que não fala, ela não só o falar de não ter voz, mas não falar de se posicionar. Então a gente faz um uso da língua tão bonito e tão belo que às vezes assim, me dói a gente vê a língua ser mal usada. E aqui não por um preconceito linguístico, mas porque assim, nós temos uma Porque sem língua... linguagem nós não somos uma cultura, um povo, uma nação, né? E a língua portuguesa que funda esse país e que é tão bem usada por nós, ela faz parte também. Então, quando o senhor fala que o senhor tem orgulho de Gilberto Gil, músicas como Drão, que o Gilberto Gil faz com aquela beleza tão bem utilizada, dá orgulho de você ver que a língua portuguesa, o que é nosso próprio, porque a língua portuguesa não é igual em outros países, igual é aqui. É tão bem usado que dá de verdade esse Tanto é que tem orgulho. portugueses que estão revoltados com a quantidade de youtubers que estão influenciando as crianças portuguesas a falarem como brasileiros. Olha que interessante, eu não sabia disso. Mas é porque eu acho que não é exatamente por serem os brasileiros, mas é pelos brasileiros que são. Tipo assim, geralmente é Lucas Neto, essa Sarmento que fica ensinando as Mas crianças deve ter um pouquinho orgulho retardada, também de tirar, o peso da consonante, tem né? um- Olha, assim, pois não. né? Tem um humorista português que fala que eu acho esse comentário dele genial. Ele fala que aqui no Brasil nós temos espaço para usar a língua, né? Portugal, como é um país pequeno, de as fato. palavras são todas Não, apertadas. e o que né? é o português, querendo ou não, Eles falam na Europa? colesterol, eu falo colesterol, a gente fala colesterol, a gente fala que tem espaço. Não, tem que pra abrir. a sigla. Muito bom. E eu acho que é um dos orgulhos, assim, pegando um gancho do que Cacá falou. Camila, perdão. Cacá, pode Achei que a falar. gente ia falar mal de outro jogador de futebol. Não, Cacá. Esse Cacá. cara escolheu esperar. Cacá, é daquela do trava-língua, no que Cacá quer, Cacá aqui.
Mas, assim, pegando um gancho, ela deve perceber isso, que ela também trabalha em ramos afins, da potencialidade que o Brasil tem. Eu acho que é isso que dá orgulho, é isso que traz a esperança, quando a gente olha assim, para a potencialidade que esse país tem, que é uma potencialidade que, infelizmente, está sendo assim, renegada, está sendo ignorada, mas ela tem uma potencialidade muito grande. É por isso que eu introduzo, então, a pergunta. E que me permita, né, a partir disso, aspectos negativos ou não tão bons assim de ser brasileiro. Eu quero começar com para não dizer que eu te apertei, para não dizer que eu não falei de flores. Para mim, é difícil essa questão de que agora a gente tem um país dividido e dilacerado por questões idiotas. Se fosse até por princípio, tudo bem se a gente tivesse a inteligência da Revolução Francesa, vamos colocar jacobinos e girondinos de um lado. Depois pode ser que mata, igual aconteceu lá, enfim, né? Mas não discute ideia. Mas eu acho discute que é um ideia. momento importante. Mesmo estando dilacerado, é um momento que o Brasil... É o momento mais político e mais politizado que o Brasil está Mas você vivendo. não tá achando que tem um monte de aloprado de um lado ou de outro que tá Sim, trabalhando? claro. Mas a gente precisa até desses aloprados para poder abrir as discussões. Você acha que é interessante? Sabe por quê? Eu acho que... Não é um momento que vai se perpetuar por muito tempo. Pelo menos a gente espera eu sou que não. padre, não. você Mas deve eu acho saber, que né? não. Tomara E que padres temem revoluções. Mas eu acho que a gente poderia pegar essa Você. ideia do Davi e falar assim, fazer uma analogia com o caldo. Quanto mais você ferve o caldo, mais ele se concentra. Mas a quantidade é menor. Então, eu acho que esse momento dessa polarização talvez seja importante, porque nós vamos ver que serão cada vez menos doidos, mas serão mais doidos que estarão cada vez mais... Vocês acham que a tendência da loucura Talvez a diminuir? intensidade, Você acha? eu acredito na intensidade. E aí isso me assusta um pouco, porque essa divisão, inclusive, faz com que muitas pessoas não tenham mais orgulho do Brasil, não quer mais ser brasileiro. Eu vi gente, assim, inclusive da família, assim, que, se fulano ganhar, eu vou mudar para outro país, eu não quero mais ser brasileiro. Então, eu acredito que está numa proporção muito grande. E também porque, assim, gente, passou as eleições, né? Morreu, né? Nós Acabou. temos um país pra tocar, gente. Ponto. Mas aí E eu falo, a aí- esquerda e a direita tem capacidade Não. de chegar a essa conclusão? Agora não. E aí hoje Nem- tem, nem- assim, nem vai aquela chegar. torcida, inclusive, para que o Brasil se É. dê mal. Né? Tipo assim, só Porque- pra dizer, eu falei que eu avisei, Caso aquele homem não ia dar certo. Ou da esquerda pra Não, direita, ou da Como direita diria pra o esquerda. Ronaldo, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Tipo isso. Apesar que agora não pode... não é isso. Eu acho que- Eu lembrei o que é essa. Eu diria nesse sentido de que... Esse mesmo. Pelo amor de Deus, eu vou ser preso. Jesus amado. Mas agora, falando um pouco, assim, Deus não dá asa à cobra, né? No Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, não tem um monte de coisa. Mas tem as questões políticas. Tem Brasília, tem Brasília. Deus não dá asa E à tirou do cobra. Rio de Janeiro pra quê? pra A Rita afastar, Lee falar que tem que voltar pra lá. Nesse Mas agora sentido- acho que não estamos mais... Não tem como. Não Mas- tem como. mas não Vocês são têm só medo do... flores. Tem os espinhos, tem a desigualdade social, Claro. tem a pobreza, fome, miséria, tudo Corrupção. isso. Corrupção, lê, né? privação de A gente volta direitos, Estados Unidos não escravidão. funciona. A gente volta Uma na carta de religião Pero Vaz de hipócrita. Caminha, né? Pra dizer de novo da invasão, do descobrimento. A gente volta Que na carta... implantando tudo se dá? Agronegócio, hein? Agro é tech, agro é pó. É tudo. Germe de passar boiada. Já estava lá. Inclusive, você ficou sabendo que o governo atual impôs sigilo também sobre o coquetel de sobre Itamaraty? 4 anos. Sigilo é importante, né? Nada é melhor do que ser situação. Sigilo é importante, né, gente? Um grau de sigilo é sempre Ora, muito Davi. bom. Sigilo em festa é melhor ainda, né? Com certeza. Proibido Do entrar com que celular. você passar de oposição à situação. Tira o véu do sigilo pra vocês verem o que vocês vão... A gente não conhece nada nem ninguém. Vamos deixar de sigilo. Olha que esquerda fluida. Eu vou falar igual marido casado que quer ter novas experiências. No sigilo é tudo melhor. Sigilo é tudo melhor. Esse programa Não estou falando. Por favor, você que tá em casa assistindo, não escute. Trecho removido pelo setor de compliance. O cara que vai mandar o pai pra cadeia. Deixa ele acabar de concluir o que ele tá falando. Como eu ia dizendo sobre Pero Vaz de Caminha, aquela carta, que talvez seja o documento fundador do Brasil, né? Que é uma carta muito profética, na verdade. Né? Certidão de nascimento do Certidão de Brasil. nascimento do Brasil. É inclusive considerado como o primeiro texto na literatura brasileira a carta. E que falam dos homens nus que andavam nus sem perceber suas vergonhas, né? Então, assim, mostra que a ingenuidade dos povos originários naquela época, e nós impusemos, talvez, uma vergonha, não só na nudez, mas nós impusemos uma vergonha, talvez... No deles e no nosso, né? No deles, não. Porque eu acho que assim, nós fomos forçados a ser, quando o Davi fala que tem orgulho desse povo que quer fazer dar certo, nós somos forçados a isso porque a gente é um país que é vilipendiado e é saqueado há 500 anos.
E tem muito dessa vontade de, não, nós precisamos fazer dar certo. E que gosta de selo também. E gosta de selo. Eu acho que tem acho isso também. Voltamos a Sérgio Buarque. A gente tem um quê de patrimonialismo e de personalismo. A relação que o brasileiro estabelece com a ideia do jeitinho, com a fila, do maior ganho pelo menor esforço, confusão do público com o privado. Então, isso é uma característica nossa também. Brasília só tem o holofote. Mas isso tá aqui, olha. Brasília não chegaria a ser o que é se não fosse o cotidiano. Então, eu acho também que tem um quê nosso, não sei que nome que a gente daria, se isso é uma síndrome, o que é, a gente também gosta de estar um pouco neste lugar. De quem se beneficia pelo fato de que o Estado não dá certo. Isso Sim. diminui É o famoso jeitinho brasileiro, né? Ah? Diminui nosso orgulho? Eu não diria que diminui o nosso orgulho. Acho que teria que apesar, eu né? sou um pessimista nato, então para mim, quer dizer, né? É pessimista. Temos orgulho apesar do... Apesar dos eu acho que pesares, aí já é um pouco complicado, né? Essa pergunta me leva a pensar. Eu não sei se dá para ter orgulho quando isso, por exemplo, resvala em desigualdade social, né? Resvala em pobreza, resvala num Estado que não consegue desenvolver nos diversos governos um projeto político. Mas eu Aí acho se torna um misto, né? De orgulho com vergonha, com E aí eu acho que é uma decepção. vergonha que ela é ainda mais problemática porque ela não é só moral do ponto de vista do ideal que eu tinha de nação, mas do ponto de vista da ilegalidade. Sim. Certo, porque dessa ilegalidade Entendeu? nascem os 33 milhões com fome, os quase 100 milhões em Exato. segurança alimentar. Eu acho que aí é que é o problema. Não há Porque como se poderia ser orgulhar. assim, eu gostaria que o nosso país parecesse mais com a Noruega, beleza, mas o Uma problema monarquia parlamentarista. Entendeu? O problema é que... O problema é que a monarquia. O problema é que a corrupção que mata, né? Isso. Mata, Mata desnutre. Desnutre, exatamente. Exatamente. Não só os Yanomami. Então Né? acho que aí dá uma vergonha terrível, do ponto de vista que a gente não consegue fazer do Estado aquilo que é a sua principal missão. Alguém que protege a vida, que promove E a a vida. desigualdade Mas passa a ser gente uma- bem que gosta, né? De algumas regalias do Estado, de ser, Isso de é nossa ser alma, indicado por político, de conseguir um Isso tá cargo na nossa comissionado alma, ali, né? umas É coisas como assim. o A gente brasileiro. gosta, A né? gente gosta muito, assim. É o famoso amigo do rei, né? Isso é muito ligado aí, entra o patrimonialismo, entra o corporativismo, entra o presidencialismo de coalizão, né? Vamos chamar de um nome bonito, porque a gente não quer ser preso, né? Não tem dinheiro para pagar advogado. A coalizão que os deputados fazem, as emendas parlamentares, né? Então, tudo isso está na alma do Brasil. Agora, quando a gente falou tanto de coisas ruins do Brasil, e voltando um pouco, quando a gente fala de desigualdade, de falta de educação, um monte de coisa, agora uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto mesmo, por exemplo, quando tem uma Olimpíada. E eu não tô falando de futebol, que o esporte é muito valorizado, tô falando daquela criança que cresceu aprendendo ginástica, por exemplo, com verba pública, sabe? E chega lá e consegue uma medalha na Olimpíada e toca o hino nacional. Aquilo São pequenos é orgulhos maravilhoso, pro maravilhoso. brasileiro. Porque são momentos que o Brasil realmente se une em prol de alguma coisa. Nem que seja pra ter aquele pequeno orgulho. Eu não tô ali no pódio. Mas Sim, tem um exatamente. brasileiro Aí, ali. Tem um brasileiro ali, Aí, né? aí por isso que eu tô dizendo, aí vem a pergunta, será que a gente só consegue se unir do ponto de vista político, do ponto de vista da fé, do ponto de vista de vários outros setores, quando tem excesso de emoção? Por exemplo... Porque você pensa, se o único momento, aqui a crítica está sendo direta, o único momento que a gente consegue unir e pensar numa coisa conjunta é quando tem ali E aí ocitocina e dopamina lá no topo? Aí eu diria que nós somos muito destruidores de heróis. Eu falo muito disso porque, quando da minha conclusão de curso, eu procurei muito desvendar essa teoria. A gente é destruidor de herói porque qual foi o último grande ídolo que nós tivemos? No Ayrton Brasil? Senna? O último grande ídolo no esporte. que tu tá Ronaldo falando. Fenômeno, né? Ayrton Senna- Até a gente ficar sabendo que... Vamos colocar Ayrton enfim. Senna como ao concurso, né? Ayrton Senna fora da curva, Você tá falando- não, tinha não ia toda falar essa isso não, potência. Deixa quieto, pode falar. Melhor. Temos jogadores de Mas todo futebol. mundo pensou. E todo mundo sabe o que a gente falou. É. Temos jogadores de futebol, a gente pode falar de Neymar agora, mas Neymar também, eu acho que por melhor que ele seja como jogador, tá longe de ser uma unanimidade, porque tem Lógico, lá... cara, ele dispensou a Bruna Marquezine. É lógico que ele é doido. Melhor falar dos heróis mortos, Aliás, né? a Melhor. vida Ela dispensou, começou a dar errado quando os dois terminaram. Então assim, acabou. eu acho que muito desse problema de só conseguimos nos unir em momentos de grande emoção, vem muito disso, como a gente destrói os heróis, nós não temos heróis cotidianos pra gente se apegar a essas figuras, assim. E Pra não que as temos emoções por sejam quê? E não menores. temos por Não, quê? e quando temos, não são valorizados. Igual aquela professora daquela escola, que não sei aonde, que pegou fogo, elas são várias crianças. Joatuba. É Janaúba. Exatamente. Janaúba. Ela
assim, literalmente deu a vida por outras crianças. Esquecida. Qual o nome dela? Mas é exatamente A informação, a história com Pedro e com Samuel. Muito Eu só tenho que lembrar, Tem um entendeu? professor até que fala disso no Roda Viva, aquele da TV Cultura. Nós estamos Que num país- inclusive, fazendo um adendo, é parceira da TV Horizonte, onde é E veiculado esse está programa. transmitindo Papo Sacristia. É, tá também. ligado? O Pop Secret tá na TV Não na Cultura TV também. Cultura ainda. Ainda. Mas. Não, mas tem alguns Ainda dá tempo de programações que pensar. são- Quando ela me vê falando aqui, ela Estarei um vai... tanto quanto mais ensoberbado. Mas o que eu ia dizendo é esse professor fala lá que nós estamos do lado do Chile, da Argentina, que são países que têm prêmios Nobel, e nós não temos, né? Não por falta de mérito. Nós já produzimos coisa impressionante. Nós temos, por exemplo, na área das ciências médicas, Nísida Silveira Goulart. Nós temos Machado de Assis, nós temos qualquer outro escritor. E, na verdade, 50 anos nós pra temos cá, muitos escritores, grandes cientistas, que infelizmente estão aqui, mas são obrigados essa a... massa de um teu herói. Por exemplo, o meu Eu pai... acho também, nesse caso, me permite um adendo, tá um pouco ligado ao fato do português não ser uma língua conhecida no mundo também. Acho que tem um pouco disso, né? É lógico que nós temos também políticos que já prejudicaram prêmios Nobel aqui no Brasil, é lógico, né? Eu tomei noção, assim, da importância da ciência no Brasil quando meu pai, né, infartou, ele teve um problema, né, não foi um infarto, foi um problema no coração. Aí a cirurgia, o nome da cirurgia era cirurgia de David. Eu achei engraçado, né, meu nome. Vamos ver quem que é. O homem é um gaúcho. Olha só. Um gaúcho Bate. que exatamente, que desenvolveu essa cirurgia, estudou, né, nas faculdades aqui, mas desenvolveu no Canadá, mas de qualquer jeito é um brasileiro que esteve aqui, estudou aqui e desenvolveu essa cirurgia tão importante. O maior neurocientista da atualidade, talvez, que está preocupado em não só próteses, mas em recondicionamento, né, de pessoas que perderam a mobilidade, é um brasileiro. Agora me fugiu o nome dele. Ele é um palmeirense fanático, assim. Na abertura da Copa, ele teve a oportunidade de mostrar. Ele colocou uma pessoa que era tetraplégica em pé eu chutando vi a bola. isso, eu vi isso, Foi muito 5 bacana. segundos. Cara, a Copa no Brasil era um brasileiro que inventou essa tecnologia. A gente deu esse cara 5 segundos pra mostrar a tecnologia dele. Gente, 5 segundos não é nada. E é por isso que eu tô dizendo que de alguma forma já é revelador um pouco, né? E aí eu não sei como é que tu dizer, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Em que medida isso tem a ver com o que nós recebemos de educação e que vai se tornando um ciclo, mas o fato é, a gente é o país do compadrio, da emoção. E olha, Nelson Rodrigues disse uma parte, eu vou dizer a outra. Um país que tem praia, no meu entendimento, tem a mínima chance de dar certo. Porque nós somos um povo imediatista. Não tô querendo ser pessimista aqui, não. Pelo amor de Deus, não me olha pra mim com essa cara, não. Tá falando mal dos mineiros. Quem gosta de praia é mineiro, né? Mas mineiro não tem praia, então talvez vocês se salvem. Mas vai pro quintal dos outros. Do Espírito Santo. Vocês não né? ficam lá caranguejando no litoral, não. Mas eu tô querendo dizer assim, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que a gente não gosta de coisa de longo prazo, não gosta de pensar muito, não gosta de investir tempo. É uma característica. Aí quando aparece um cara que pensa muito, a gente não gosta Por causa da emoção. A eu paciência não te gera emoção, né? Que é o cordial, né? E aí tem uma compreensão que o Padre Antônio Vieira, né? Nosso luso brasileiro, famosíssimo, ele dava comparando a evangelização na Europa e aqui, Brasil e América Latina, por aí vai. Dizer, olha, a evangelização na Europa é assim, é como se você estivesse forjando uma imagem no mármore. Você tem que bater aquele negócio no cinzel, é difícil, aquela coisa toda. Mas uma vez que criou a forma, aquilo se solidifica. Tudo bem que ele não viu o secularismo, né? Mas ele viu uma tradição milenar ali. E ele dizia, na América Latina, Brasil, é aquela coisa assim, é como você está fazendo uma escultura numa planta, você tem que estar o tempo todo cortando. A forma vem rápido, mas toda hora você tem que cortar um galho. Então é uma característica... Mas do é Brasil. justamente por conta, eu acho assim, porque nós temos uma variedade cultural, não só de raça, mas de culturas e religiões. O nosso leque de religiões é muito aberto, tem muita difícil coisa. de chegar a Quer dizer, conclusões e nós conseguimos ter experiências de fé em todas essas religiões. Entendeu? E convicta, né? Exatamente. Milagre em todas Então elas. eu tive um milagre na igreja evangélica lá da Universal do Reino de Deus, mas tive um milagre lá no centro de Macumba também. São experiências legítimas, mas diferentes. Isso é muito do brasileiro. Muito do brasileiro. Porque basta ver, todo mundo passa Réveillon de branco. Muita gente passa Réveillon de branco. Pulondinha pra Iemanjá. Virou uma identidade. Não, até além do ritual de pular ondas, de comer lentilha e tudo mais, que o católico não precisa disso. Mas é uma identidade Mas brasileira. faz, escondido. A gente decora as nossas caras. Não, mas eu como padre não lentilha precisa porque saber, eu só por comer mesmo, né? Não, mas, só tipo porque assim, a época pede. Virou uma identidade. Nós decoramos as festas e as casas com branco, dourado e prata. Nós estamos vestidos em tons claros.
Isso é uma coisa religiosa com base em matrizes africanas. Em outros países, as pessoas estão com qualquer outra cor de roupa. Sei lá, de preto mesmo que seja, porque a cor talvez não tenha significado. Tem nisso. significado. Mas o brasileiro virou uma identidade nacional. Nós passamos o Réveillon de branco. Você tem uma mística brasileira. Né? É uma mística. Vamos falar, é uma mística brasileira. E que está muito acima de qualquer religião. E quais Eu acho seriam essas características, hein, vocês acham, da mística brasileira? da mística brasileira? A necessidade de ter um sagrado. O brasileiro tem a necessidade de que haja um sagrado. Porque sempre houve. Sempre Quando eles chegaram, já tinha. O brasileiro ele precisa de um patuá também. Assim. Precisa. Que não seja a guia da macumba, que seja o terço. Eu não creio nas bruxas, mas que elas vai, né? Não vamos Assim, me tanto é que comprometer com ninguém. Tem que ter... A força tá muito mais nas 50 Ave Marias que você reza do que no terço propriamente dito. Mas onde isso é todo muito carro de católico tem um terço de pendurado. Todo carro de brasileiro tem um terço Quer dizer pendurado. que o brasileiro barganha com o sagrado, não importa o quê. Negocia bem, negocia Aquele bem. vídeo de porta do fundo do deus da Polinésia, né? Ele chega lá, Muito tem o deus da interessante. Polinésia. Assim, você rezou o tempo todo pro deus errado. Ah, não, meu deus da Polinésia que é o certo. O brasileiro não tem esse problema. Ele Não. rezou pra todos. Você chegar lá, vai ter Deus. Ó, chegar, vai ter Xangô. Procurei. Opa, Vai, procurei. Tava no ó, terreno. lembra de Chegar mim. lá, vai ter de Macedo, provavelmente não vai ter. Não, mas. Vai estar Passei o olhinho, passei o olhinho. Já Vai que ter você no falou mar, do Porta dos Fundos, deixar uma sugestão de vídeo aqui pra quem tá em casa. Essa semana eu vi um vídeo que chamava Não Sei Rezar, Não Sei Orar. Aham. Depois vocês procuram lá. Não vou citar aqui não, pra não caçar confusão. Mas procurem depois. Provocações. Tá parecendo um outro programa da TV Cultura. Agora já direcionando pro final do nosso programa, momento Olha o estraga para amado pelo Davi. E aí até deixando uma pergunta pra Cacá, que tem 2 filhos aí pra criar nessa questão O que Cacá católica. quer? O que Cacá quer? Quais os Cacá quer desafios? Que cacofonia. E qual o Caqui Cacá quer? Cacá quer qualquer Cacá. Quais os desafios da fé cristã que você acha que o Brasil tem? Então, eu acredito que 2 grandes desafios seja justamente assim esse leque que a gente tem hoje, né, um self-service. Você vai ali, pega o que mais te agrada e aí às vezes você acaba se perdendo um pouco nisso. E um outro desafio que eu acho também é o comodismo. Eu acho que é um grande desafio porque eu não sei se é característico do brasileiro, se é cultural, enfim, mas fato é que a acomodação às vezes faz com que a gente não evolua. Tá ruim, mas tá bom, né? desenvolva. Exatamente. Esse tá ruim, mas tá Isso bom. pra fé é E eu acho que complicado, né? Porque a e fé é aí compromisso, na fé, exatamente. Você não se compromete ou se compromete até certo ponto e aí se acomoda com uma situação e vem os atropelos do dia a dia e isso vai abafando a fé, E uma inclusive. fé que não tem inserção. Eu acho que isso é muito problemático. Eu quero aqui, com todo respeito, mas vale a crítica. Aquilo que algumas comunidades pentecostais têm feito, ou que entra como um espiritualismo que é delírio dentro da perspectiva católica, onde você não tem uma tradução da fé no concreto da vida. Onde não, é a minha experiência intimista, é o que eu penso, é o que eu desejo, e a fé não me provoca. Quer dizer, eu não dou a conhecer a minha fé no meu trabalho, na maneira com a qual me comporto, pagando boleto de banco. Porque essas comunidades neopentecostais, para os fiéis não precisa disso. Você precisa daquele momento de frenesi, daquele momento de oração. Rasgou o Você não evangelho. precisa disso. Rasgou. Por isso que fica no Antigo Testamento. Tá rasgada há 500 anos. Pra citar Nietzsche em Zaratustra, porque o Deus do Antigo Testamento Bebia sangue. escolheu os seus favoritos e fez um inferno pros outros. Então, Meu Deus, a minha nação. Vou fazer igual o Padre Samuel, com todo respeito aos neopentecostais, mas é isso. Você vê um culto maravilhoso que desce fogo do céu, que eles batem o pé, mas fica só naquilo. Você não tem ali um desdobramento da fé. Aí pra mim, volta ao apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, né? A fé nesse mundo tem que se traduzir pela caridade, ou o que diz São Tiago, né? Uma fé sem obras, quer dizer, sem expressão concreta, É o solo tá escritura. morta. Tá morta. O solo escritura foi Não tô levado ao dizendo que nenhum estrito de nós dá demais. conta de o tempo todo ser totalmente coerente com as palavras, né? Todos nós somos falhos e imperfeitos, mas eu acho que tem que ter o desconforto e o compromisso. E tem que ser coerente pelo menos com as obras. eu acho. Eu penso. Sendo senão- coerente com as obras já eu não consigo. E pegando o gancho do comodismo dela, isso é uma coisa que se traduz não só na nossa fé, mas até na vida cotidiana. Porque eu mais ou menos imaginei o que ela quis dizer. Nós temos infelizmente, nós temos um povo que se acomodou. Você tem um Bolsa Família, tá ótimo. Vamos manter esse Bolsa Família. Né? Eu tenho um Melhor do Bolsa que trabalhar. Ou que se Exatamente. acomodou também para bater na direita numa falsa moral. Quer dizer, nós estamos com saudade de quê? Né? Lá atrás era tão bom assim.
Porque se Era fosse tão tão menos bom ruim. assim, não teria dado tantas mulheres neuróticas, não teria dado tanta confusão e, inclusive, não teria ido para este contexto de provocação, de contestação. Então, será que foi? Então, acho que é importante, para além do fla-flu, do binarismo, a gente se perguntar de fato o que nós queremos. Eu queria fazer só mais uma pergunta para Camila. Excluindo o fato de que seus filhos são filhos de pais trabalhadores, católicos, você acha que dá para os seus filhos terem orgulho de serem brasileiros daqui 10 anos? Eles vão parar, olhar assim, não, nós temos orgulho de ser brasileiros, não só por sermos filhos de quem somos, mas por sermos filhos dessa pátria mesmo. Você acha que o Brasil do futuro é um Brasil para se orgulhar? Os seus filhos vão ter orgulho? Olha, eu acho difícil responder isso hoje, né? Por uma questão de contextualização mesmo, né? Até porque 10 anos é pouco tempo, né? Não, e aí eu acho que, por exemplo, na minha infância, a gente não tem a incerteza do futuro, né? Eu acho que o fato é esse. Mas eu trabalho para que a criação deles seja essa, assim, é reconhecer que a gente, infelizmente, tem, né, os defeitos, mas temos também as qualidades. E aí a valorização, sentir orgulho, trabalhar, inclusive, mesmo eles crianças hoje, com a idade de 5 e 3 anos, mas já ir desenvolvendo neles a questão da autonomia, para que esses erros que eu vejo hoje, né, nesse comodismo, para que essas práticas não sejam comuns na vivência deles, para que eles já cresçam num processo de evolução mesmo e não de regressão. E aí eu acredito que seja possível. Mas acho Mas que não dá 10 pra anos, afirmar. mas 10 anos acho que é 10 anos pouco tempo. Daqui Mas porque 10 anos nós daqui a- convidamos o Miguel pra poder participar do Papo Sacristia. Vai estar aí na adolescência, 15 anos. Mas aí Padre Samuel já vai ser bispo. Vai ser isso. Amém. E hoje eu vou Vai estar passando na trancado TV no fundo Globo, da Papo Sacristia. papuda. Todos nós. Amém? Amém. Amém. Misericórdia. Esse papo não termina aqui. Deixe nos comentários o que mais te dá orgulho de ser brasileiro. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e participe cada vez mais do nosso programa Papo de Sacristia.